Olá, nós somos o Café com Astrologia. Meu nome é Francine. Eu sou Felipe. E se você tem interesse, nós também disponibilizamos serviços de mapa astral. A gente faz sinastria, mapa pessoal com revolução solar, mapa profissional e também infantil. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail ou acesse nosso site, que também vai ter mais informações para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. Uma coisa que a gente tem que entender antes de começar a falar, os temperamentos, eles vão ser imutáveis. A gente vai ter e vai carregar eles pro resto da nossa vida. Mas não quer dizer que a gente não vai poder trabalhar esses temperamentos através de consciência. Então, se você tem excesso de uma coisa e falta de outra, você vai poder balancear, equilibrar eles quanto mais você atinge consciência na sua vida. Exatamente. A gente tem tendência em situações que a gente se sinta desconfortável em voltar a esse seu temperamento. Porque é normal que a gente volte para aquilo que a gente se sente confortável. É um instinto, né? É um instinto. É igual algumas pessoas dizem que, tipo, quando tá morando em outro país, você já tá até falando na outra língua tranquilamente, mas quando fica bravo, tem uma situação muito estressante e ela vai xingar alguém, ela acaba xingando a pessoa, sabe, na língua materna dela. Então é mais ou menos isso que acontece. Se estiver nessa zona desconfortável, você vai voltar porque é confortável para você, que é seu temperamento. Mas com consciência você consegue, na maior parte, pensar no que você deve fazer, como você deve agir e aí desenvolver um pouquinho dessas outras atitudes, dessas outras emoções que você precisa. Entender e estudar os temperamentos é tão importante, porque são eles que delimitam, basicamente, no nosso mapa, a gente vai falar sobre isso, aquilo que a gente precisa trabalhar na gente mesmo para a gente conseguir ser cada vez melhor, que é o objetivo, né, de a gente conhecer a astrologia, que é se autoconhecer para a gente melhorar. Exatamente. Então, eu acredito que essa é uma das aulas mais importantes, até porque em muitos cursos, muitos professores, muitos astrólogos acabam dando essa matéria primeiro, porque realmente a base da astrologia é a gente entender aquilo que a gente é na essência primeiro, para depois entender o resto. E os temperamentos estão em 4 forças. Nós temos o elemento fogo, que são os signos de Sagitário, Leão e Áries, e eles representam um temperamento colérico. Nós temos os signos de terra, do elemento terra, que são Capricórnio, Virgem e Touro, que são os melancólicos. Nós temos os de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, que são os fleumáticos. E por fim a gente tem o elemento ar, que são os signos Gêmeos, Aquário e Libra, que é o temperamento sanguíneo. Os coléricos, eles são aqueles que gostam de reconhecimento do público, são os mais imprudentes, são aqueles que são movidos por motivação, entusiasmo, alegria. São otimistas e também explosivos. Quando vem algum tipo de situação, demonstra muito fácil sentimento. Se importa muito com o reconhecimento também de outras pessoas, com a sua imagem. Passando agora para o elemento terra, que são os melancólicos. São aqueles que constroem, são ambiciosos, buscam a estruturação, a construção, a segurança. Eles precisam sentir isso. Eles dão muita importância ao material, então eles podem ter alguma tendência à depressão, eles podem ser muito teimosos. Temerosos também. E aí com isso, né, desenvolve muita tristeza e essas coisas. O elemento ar, que são os sanguíneos. Esse já é um elemento mais sociável, de pessoas afáveis, fiéis, são muito respeitosas, são muito honestas. Mas também são mega distraídos, bem aqueles aéreos, né? Aéreos, tipo um amiguinho aqui, e que algumas vezes não conseguem ficar muito tempo numa área da vida deles, eles precisam estar em movimento. Como o ar. Passando agora para os signos de água, que são os fleumáticos. Esse já é um elemento que se prende muito na questão dos sentimentos, são muito profundos com relação a isso. Bem sensíveis, normalmente tímidos, reservados, por isso até caseiros, né? Em alguns casos, talvez fofoqueiros. Então podem ser hesitantes, até mesquinhos e podem ser também bastante gananciosos. Agora a gente vai usar o mapa do Café com Astrologia, a gente vai colocar ele na tela para vocês identificarem junto com a gente, para a gente entender como é que a gente vai distribuir cada um desses pontos. Como você vai interpretar isso no seu mapa. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, a gente vai distribuir pontos, porque na astrologia a gente tem que seguir uma hierarquia, então vai sempre começar do Sol até descendo todos os planetas. A primeira hierarquia está entre Sol, Lua e Ascendente. Essa primeira hierarquia vale 3 pontos, cada um deles. A segunda hierarquia é Marte, Vênus, Mercúrio e o meio do céu, e eles valem 2 pontos. E os demais planetas vão valer 1 ponto só. Então, se vocês conseguirem acompanhar com a gente aí no mapa do Café com Astrologia, vocês vão ver que a gente tem 12 pontos no signo de fogo,
a gente tem 4 pontos no signo de terra, 2 pontos no signo de ar e 4 pontos no signo de água. O que isso significa? Significa que a gente tem um excesso de fogo e uma falta de signos de ar. E isso é uma coisa interessante para vocês analisarem. No mapa de vocês não vão se ater tanto assim aos elementos que estão equilibrados. No nosso caso aqui no mapa do café, os signos de terra e de água estão equilibrados, a gente tem 4 em cada. Então a gente vai se ater mais aos de fogo e aos de ar, porque é o que a gente realmente precisa trabalhar mais. Se no seu caso você for olhar o seu mapa, não tiver falta de algum elemento, que esteja com poucos pontos ali, você vai se atentar mais aos que tiver com mais pontuação, ok? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente fosse falar que o café com astrologia é uma pessoa, a gente ia dizer que ela é uma pessoa que tem muito fogo, ou seja, muita iniciativa, muita vontade de inovar, de fazer diferente, muito ambicioso. Porém, ele também pode ser muito agressivo, muito impulsivo, muito imprudente. Então você precisa observar e focar para ver se você não está neste lado dessa força. Exato, e como a gente tem excesso, pode ser que com certeza a gente penda para um desses lados, né? Talvez até para o lado de desequilíbrio, porque está em excesso. E a gente tem também uma falta de elemento ar nesse mapa, que significa que talvez falte mais sociabilidade, falte mais esse contato com as pessoas, talvez tenha um certo medo nisso, talvez tenha dificuldade de passar as ideias, né? Porque vai pensar muito, só que na hora que fala, talvez não tenha tanta clareza. Aquelas pessoas que às vezes não conseguem passar o que elas querem para outra pessoa. É isso aí. Então, gente, esse foi apenas um exemplo, tá? Para vocês entenderem que a gente usou o mapa do café mesmo, mas analisem no mapa de vocês. E através dessa conta de quantos signos de fogo, quantos signos de terra nesses determinados patamares da hierarquia, vocês vão conseguir entender melhor e fazer as contas para ver o que tem de excesso, o que tem de falta, para vocês começarem a trabalhar a partir desse ponto que é muito, muito importante. Você vai estar prestando muita atenção, principalmente no excesso, na falta, como a gente já disse. E a partir disso, tentar tomar consciência do que você precisa mudar. Tomar consciência daquilo que você realmente faz e ver se tem uma forma de você não agir daquela maneira. Como a gente disse, o temperamento não vai mudar. Se você estiver numa situação desconfortável, aquilo vai surgir novamente. Mas para você viver melhor, mais equilibrado, é bom que você tente desenvolver isso. Tem casos da astrologia que eles indicam até, tipo assim, tem falta de terra. Então fica mais perto de uma planta, talvez mexa na terra, para talvez você desenvolver isso. Pode ser um jeito? Pode ser. Mas também pode desenvolver isso só de uma forma de conscientização, mas você pode só ter consciência daquilo e fazer exercício, se observar para estar desenvolvendo isso. E uma última coisa que acho interessante passar para vocês, esotericamente falando, a gente teria um outro elemento, um quinto elemento, que é o elemento éter. Só que esse ainda é um elemento que a gente não tem aqui tão desenvolvido, a gente está começando a entrar nessa geração, nessa mudança, e que esotericamente dizem que vai chegar a ter e a gente vai alcançar. Então, por enquanto, a gente só tem trabalhado esses 4 elementos, fogo, ar, terra e água. Mas pensou que bacana a gente ter mais um elemento, como é que seria? Seria mais trabalhoso. Porque se você for pensar que um ser perfeito tem todos esses elementos que foram criados de uma forma equilibrada, você vai ter mais um para você observar, mais um para você tentar alcançar esse equilíbrio, né? Mas, pensando por outro lado, se a gente atingir esse éter, a gente vai ter trabalhado todos os 4 outros, né? Então já vai estar muito mais equilibrado, espiritualizado e por aí vai. Enfim, gente, agradecemos muito por vocês terem acompanhado até aqui. Se vocês tiverem interesse, visitem a nossa loja, nosso estúdio criativo. A gente tem diversos produtos legais sobre astrologia desenvolvidos por nós mesmos e postados lá. Então deem uma olhada, acompanhem o link que vai aparecer aqui ou clicando na descrição. Não se esqueçam de dar um joinha para ajudar a gente a crescer o canal e a nos motivar cada vez mais. E a se inscrever também, né? Se inscreva no canal e siga nas nossas redes sociais. É isso aí. A gente se vê no nosso próximo vídeo e até mais. Tchau! O que você acha de a gente falar, pedir pra galera no final do vídeo? O que você acha no final do vídeo? Porra, pai. Calma. Ainda é muita cara, tá muito tipo na cara que você não tá sendo natural. Então, peraí. Sabe a parte do final, que o pessoal tá assistindo o filminho do último vídeo? Sei. A gente não... O que você acha de a gente pedir nessa... Porra, velho. Pode tentar a gente falar essa parte. Acho que você pode colocar essa parte, você errando. Eu só ia pedir pro pessoal se inscrever no canal, dar joinha, dar um like. Gente, se inscreve no canal. É isso aí.